Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Hoje é o dia do Senhor. Não esqueça dos cultos presenciais, a escola presencial. Amém, queridos? Vamos orar pelo nosso caderno de oração. Orar também por você que está nos acompanhando nessa escola. Deus te abençoe. Que as mãos do Pai estejam cuidando de todos nós, amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, te agradeço pela noite de paz que nos concedestes. Agora entrego nas tuas mãos essa escola, essa ministração que farei, Pai, falando sobre o amor que deve reinar no seio da tua igreja, Pai. Dá que eu seja capacitado, como teus filhos que vão receber esse ensino, sejam, ó Deus, preparados como aquela boa terra que recebe a boa semente, Pai. Abençoa, te peço, todos os pedidos de oração, atendendo cada um por tua misericórdia e graça. Também oramos pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, Senhor, que tenham a direção no temor de Deus, Pai. Eu entrego todos os líderes desse país nas tuas mãos. E a tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa, Pai, que seja as tuas mãos sobre nós. Agora, Pai, sê conosco nessa ministração. Abençoa por misericórdia. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados,
o nosso tema continue. Hoje eu estou fazendo a conclusão desse tema, né? Amor no seio da comunidade cristã. Nós temos os textos bíblicos que falam do assunto e eu vou ler pelo menos o texto de Salmo 40, 1 a 5, que este salmo é de suma importância para nós fazermos essa meditação. 40, 1 a 5 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar. Diante de ti eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Nós temos um versículo também que eu vou deixar, eu disse que seria só o Salmo, mas vou deixar o versículo 12 do capítulo 12 de Romanos, que tem muito a ver com a nossa aula desta manhã, e que Deus te abençoe. Eu disse Romanos 12, 12, que diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Amém, queridos? A oração é a nossa força maior, amém? Mas nós já vamos convidar vocês para abrir o seu cantor cristão no 545. Vamos adorar o Senhor com esse louvor e em seguida nós voltamos. Glória a Deus, estamos na escola para estudar a palavra de Deus. Mas antes de nós darmos prosseguimento na nossa aula, eu vou convidar a saudosa Márcia Costa para cantar Só por Amor. Este louvor tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Eu quero que ela deixe o seu louvor também, porque a sua voz não vai parar através das gravações que ela deixou para nós. Amém, querido? Só por amor. Vamos ouvir.
eu era já não faz sentido. Quem eu fui não desejo ser. Se Jesus não lembra o passado, recordar pra mim é sofrer. Que glória conta uma alma que viveu só de ilusão, perdida pelo vasto mundo, escrava da solidão. Vejo de Deus o grande amor. Hoje eu sinto muita alegria e dou muito valor a Jesus, pois mudou minha vida. Na realidade estou, vou contando de Deus as bênçãos. Isto sim não posso esquecer. Sempre que relembro as bênçãos, bênçãos tenho a receber. Vejo de Deus o grande amor. Aleluia, é isso mesmo, só por amor. Amém, queridos? Mas vamos lá, vamos continuar a nossa lição. Então, hoje, se Deus quiser, a nossa parte final, nós estaremos encerrando esse tema hoje, né? Louvado é o Senhor. Espero em Deus que você esteja sendo muito abençoado e edificado, não é? E preparado para viver esse amor tão necessário, que é o amor fraternal uns com os outros, para podermos manifestar ao mundo o amor de Deus através da prática. Vamos lá. A sinceridade, entretanto, não deve ser uma desculpa da carne para colocar o outro para baixo ou minar sua esperança e sua fé, e sim a sinceridade de mostrar no próprio semblante a aprovação ou a desaprovação com as situações e atitudes que nos afrontam e exercer a disciplina e a autoridade para preservar a vida de Deus em nós e nos que amamos. Então, tudo com amor, a disciplina, não é? Às vezes nós não vamos poder concordar com o que as pessoas querem, porque muitas pessoas têm desejos pessoais, não é? E aí, se nós concordarmos com ela nunca vai se curar. Tem pessoas que têm defeitos, parece que está enraizado em suas vidas, que eles não conseguem mudar. E às vezes nós, tolerando, nós não ajudamos eles a tomar a posição que Deus quer. Amém? Vamos lá. O texto continua dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
E isso até que veja cumprida a justiça e a verdade de Deus em cada situação. O capítulo também fala que o amor jamais acaba, né? Mesmo quando chegarmos à eternidade, onde não mais haverá necessidade de profecia, ciência ou falar línguas, o amor persistirá, pois é o próprio Deus e ele é eterno. Você vê que tudo passa, mas o amor não vai passar. Nós vamos continuar na eternidade nos amando. Amém, queridos? O segredo é trazer esse amor hoje para dentro de nós e vivemos sua essência neste momento. Então é isso daí, não é, queridos? Hoje conhecemos as coisas em parte, como diz Paulo, pois ainda não estamos totalmente imersos em Deus. Mas no final dos tempos, quando nos unirmos a Ele e tivermos consciência de sua verdadeira essência, aí não precisaremos mais das nossas suposições, nem das experiências carnais e imperfeitas, porque vamos conhecê-lo face a face, aquele que é perfeito. Imagine, não é, queridos, como será a alegria do nosso coração. O texto termina com um comentário interessante de Paulo, confirmando o seu crescimento com Deus, o que lhe trouxe a maturidade e, consequentemente, uma visão mais ampla. Isso é muito interessante, queridos, porque o nosso amadurecimento vai fazer com que nós aprendamos a viver uns com os outros, suportando-os, como diz a palavra, em amor. Porque quando nós nos suportamos em amor, o que acontece? Nós temos condições de caminhar e suportar as pessoas nos seus defeitos, porque, a bem da verdade, todos temos defeitos. Quem é que pode dizer, eu não tenho defeito? Sempre tem. Por isso é que o Davi fala no capítulo 19, 12, expurga-me quem conhece os seus próprios erros, expurga-me daqueles que lhe são ocultos. E é muito bom termos essa humildade de orar a Deus, reconhecendo que tem coisas que nós não percebemos, mas que elas estão em nós. Amém, queridos? Então, vamos lá. O texto termina com um comentário interessante. Paulo confirma que seu crescimento com Deus, que ele trouxe a maturidade e, consequentemente, uma visão maior, mais ampla do amor. Ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A palavra menino significa em grego infantil, inábil, analfabeto, bobo, inseguro, totalmente dependente dos outros. É quando nós estamos ainda precisando de que alguém nos ensine como fazer, de que maneira, e assim vai mostrando a nossa necessidade de ter alguém que nos ajude na nossa caminhada. Homem significa ter autoridade e comando. Sentir significa opinião sobre si mesmo. Pensar significa considerar, avaliar, fantasiar. Falar significa pregar. No caso da criança, significa falar sem saber a verdade da situação, o que os outros esperam que ela diga ou sinta, né? O que Paulo quer explicar é que quando ele era imaturo, quer dizer, em matéria de amor, fantasiava, era inseguro, tinha uma opinião diferente de si mesmo, dependia da informação e da experiência dos outros, dizia o que os outros queriam que ele dissesse ou sentisse, sem saber a verdadeira ou a verdade da situação. Isso acontece com a gente, mas ainda é a nossa infantilidade, não é? Estamos mais preocupados em agradar os outros do que formar o nosso caráter e viver a nossa verdade, aquilo que nós enxergamos e entendemos. Isso é importante para nós também avaliar. Entretanto, quando a revelação de Deus veio plena sobre ele, passou a ter mais segurança, entendimento, autoridade, e o medo foi embora. Além disso, conheceu mais de Deus. Ele continua dizendo que sua caminhada ainda não terminou, porém conhecerá as coisas como Deus as vê, como ele conhece no seu íntimo. A fé, a esperança e o amor não morrem, entretanto o maior de todos é o amor, pois é o próprio Deus gerando fé e esperança em nós. Isso é importante, queridos. O amor não pode ser algo frouxo, displicente, complacente demais com o que não merece.
mas firme e forte, muitas vezes para não permitir que aqueles a quem amamos venham a se perder. Então, todo cuidado com aquelas almas que vieram para Jesus e que estão perto de nós, para que elas cresçam na graça, no conhecimento do Senhor e jamais veja qualquer coisa para tropeçar. É um engano pensar que quem ama é bonzinho sempre e não repreende, pois isso negaria a própria palavra de Deus, que diz que ele é amor, mas também diz que repreende o filho que ama. Então está aí, é uma palavra importante para nós. Você deixar de corrigir uma pessoa porque a ama, você não está mostrando o verdadeiro amor. Porque quem ama corrige como Deus nos corrige porque nos ama, amém? Se Deus nos deixasse fazer tudo que nossa carne quisesse, estaríamos todos no pecado e não salvos. Foi por amor a nós que ele permitiu a tortura do seu próprio filho na cruz. Imagine, hein? E é por amor a nós que ele nos disciplina. Que ele nos disciplina, para que não venhamos a perder a nossa salvação. Isso não quer dizer que ele nos pune com ódio ou violência, sim que a sua disciplina é temperada com a misericórdia, né? Que a misericórdia, essa palavra misericórdia, é sentir a miséria do outro, é ver a fragilidade e ajudar essa pessoa a se levantar. É assim que Deus nos corrige. Por isso que diz que a misericórdia triunfa no juízo. O amor é o dom supremo, como está escrito na palavra, mas também é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. Ou seja, o exercício do amor gera mais amor. Em outras palavras, quando se planta amor, se colhe amor. Amém, queridos? Agora vamos fazer uma análise dentro desse nosso estudo de amor, não é? No seio da igreja. Vamos ver como foi a igreja primitiva no seu início. Está aqui. Esse período se estende dos anos 600 depois de Cristo, quando teve início a igreja medieval. Como era a igreja primitiva? Vamos analisar as informações que temos. A igreja primitiva era formada por cristãos que se reuniam para ter comunhão e proclamar o evangelho, liderados pelos apóstolos que transmitiam seus ensinamentos de Jesus. Começando em Jerusalém, a igreja primitiva rapidamente se espalhou por vários outros lugares. A igreja primitiva começou no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo. A palavra igreja significa assembleia, e era assim que viam, não é, a igreja, assim que viu a igreja, como um conjunto de pessoas crentes em Jesus. A igreja não estava associada a nenhum edifício. Veja aqui o que é a igreja. Vamos lá. Como se organizava a igreja primitiva? A igreja primitiva tinha uma hierarquia simples. Havia pessoas que ensinavam, os apóstolos e presbíteros, e outros que aprendiam. Mais tarde também foram escolhidas pessoas para funções administrativas, como distribuir comida, como está lá em Atos 6, 2 a 4, né, falando sobre a criação da diaconia na igreja. Debaixo da supervisão dos líderes, todos podiam contribuir e ajudar. A função dos líderes não era mandar nos outros. Seu propósito era ensinar os outros discípulos o caminho de Jesus para que todos crescem. O objetivo seria preparar discípulos que podiam formar e ensinar outros discípulos. É muito interessante. É assim que a igreja cresce. Nós preparamos obreiros para dar seguimento. Foi o que o pastor Gênesis fez na igreja de São Miguel quando ele chegou em 1987. Comecei a preparar pastores, obreiros, concursos, acompanhando eles, ensinando, mostrando, fazendo, porque a gente ensina fazendo, não é? E graças a Deus a igreja de São Miguel Paulista cresceu, não é? E também ajudou as igrejas da GEORB, porque nós somos um braço da GEORB no estado de São Paulo e um cooperador da GEORB também, dentro de tudo que temos condições e é possível. A igreja primitiva se via mais como uma família que uma instituição. Seus membros repartiam seus bens e gostavam de se reunir. Está lá em Atos dos Apóstolos 2, 44 a 47.
Eles andavam e encorajavam uns aos outros. Seu objetivo era fazer a família de Deus crescer, pregando o Evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, tudo que versar sobre a pregação do Evangelho, nós temos que dar as mãos, não é? E cooperar, porque está cumprindo o ID de Jesus. Isso sem cor denominacional, né? Será que eu posso ajudar uma outra entidade, uma outra denominação? Claro que posso e devo, está dentro das minhas possibilidades, por que não? É claro que nós temos os nossos departamentos que são prioritários para nós ajudarmos, mas não quer dizer que numa campanha nós não participamos, temos feito isso, graças a Deus, e temos sido muito abençoados, queridos. Não temos muita informação sobre as ordens, sobre a ordem das reuniões da igreja primitiva, mas sabemos que algumas coisas aconteciam. Como está na palavra, refeições, o convívio era uma parte importante da igreja primitiva. A Santa Ceia, os membros lembravam da morte de Jesus como ele tinha ordenado. Batismos, aqueles que criam em Jesus eram batizados como prova de sua conversão. Cânticos de louvor, os crentes cantavam louvores a Deus em reunião. É interessante porque o louvor é muito importante, porque Deus habita no meio dos louvores. E um culto sempre deve começar com bastante louvores, para exatamente aquecer o coração das pessoas, não é? Porque sentimos muito descer de Deus durante o momento de louvor, né? Cântico de louvor, ensino. Os líderes contavam e explicavam a palavra de Deus para a congregação. Agora, oração. Essa era uma parte muito importante da reunião. Todos buscavam a Deus juntos. Participações especiais. Os membros da igreja podiam participar com palavras de sabedoria, exortações, profecias e interpretação de línguas. Está lá em 1 Coríntios 14, 26. A igreja primitiva fazia suas reuniões em casas e em lugares públicos, como no templo, nas sinagogas e em praças. Então, como é que a igreja se expandiu? Ela não se limitava só ao templo, ela também fazia reunião nas casas. Reuniões em casas têm muitos resultados. Nós temos batizado vidas que têm aceitado Jesus em reuniões nas casas. Isso é muito importante. Você pegar o seu grupo, pedir a alguém ou um dos membros, dá um culto na sua casa, convida os vizinhos, convida as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Isso é muito importante porque é assim que a igreja cresce e os membros trabalham também. Amém? A expansão da igreja e as controvérsias. Vamos lá. Várias pessoas viram a igreja como uma ameaça e perseguiram os cristãos. Por causa disso, os crentes não ficaram todos em Jerusalém. Eles se espalharam por vários lugares, pregando o evangelho por onde ia. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Assim, muitas outras pessoas se converteram. A perseguição ajudou o evangelho a crescer. Vocês veem que coisa interessante. A perseguição ajudou o evangelho a crescer. Porque quando a igreja fica muito acomodada, ela fica um pouco estagnada. Não é que ela não cresça, porque a igreja ela tem que sair, ela tem que estar se expandindo, tem que estar levando a palavra. Não é isso? Com a expansão da igreja e o surgimento de vários grupos locais, surgiram também as controvérsias. Uma das primeiras foi que se quem não é judeu, não é? Olha só, uma das primeiras foi se quem não é judeu podia se tornar cristão, e se era preciso obedecer todas as regras do judaísmo. Essa questão dividiu as opiniões. Para não dividir igrejas, os apóstolos e presbíteros se reuniram em Jerusalém para discutir o problema e chegaram a uma solução. Está lá no capítulo 15 do livro de Atos, do verso 5 ao 6, quando havia aquela palavra inicial no capítulo 15, está lá, aqueles que desceram da Judéia informaram aos cristãos que se não fizesse a circuncisão, não podiam se salvar. Quer dizer, sem circuncisão, dentro desse pensamento deles, não havia salvação. Então os discípulos tomaram a palavra e corrigiram isso. E eles chegaram à conclusão que todos podiam participar do reino de Deus e que não era preciso seguir as cerimônias do judaísmo como a circuncisão. Depois disto, surgiram muitas outras controvérsias
mas a primeira foi um bom exemplo sobre como resolver os problemas na igreja, ouvindo todos os lados, com a mente aberta, procurando a verdade de Deus e resolvendo as questões com a ordem e respeito. É muito interessante, queridos, nós temos essas assembleias, por exemplo, São Miguel Paulista é o que o pastor orienta a sede. Se você tem algum problema, alguma coisa discordante, alguma coisa, no dia da assembleia, traga para a assembleia para nós discutirmos em assembleia, porque é isso, esse exemplo que nós temos da igreja primitiva, trazer para a assembleia. Então o irmão levanta, todos olham, o pastor e os pastores da igreja analisa, e aí vem a solução, como tem acontecido, graças a Deus. Amém, queridos? É muito importante nós examinarmos as Escrituras para trazermos instruções para o nosso dia a dia. Amém, queridos? Vamos lá. Uma reflexão sobre o tema no seio da comunidade. Uma reflexão sobre o tema amor no seio da comunidade cristã. Agora vamos nos ater mais ao assunto e já indo para a conclusão. Nós, cristãos, enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos deveres sociais e éticos, os quais são como parâmetros para nosso comportamento. Fazemos parte da sociedade e temos que exercer influência sobre ela, não por imposição, mas por esclarecimento, sempre usando a palavra de Deus. Amém, querido? A Igreja de Roma, destinatária desse texto sagrado que estamos estudando, está aqui, as lições 3 a 6, vivia num clima hostil ao Evangelho. Eles deveriam, no entanto, exercer a vida cristã ativamente, brilhando no meio das trevas, como está lá em Romanos 12, 8 a 14. Vamos lá, o 8. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. O 9. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Claro. O 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. O 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Imagine, quase 2000 anos atrás, eles já viam assim nós outros, nesses dias atuais. Como devemos ver? 12. A noite está quase acabando e o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. 13. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgia e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Isso é sério, né, irmãos? Então, como fazer? Buscar de Deus força. Porque aquilo que Paulo disse: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Ele não conseguia se livrar, né, das coisas que essa carne é atraída, mas ele queria viver como de fato viveu na presença de Deus. E o que é preciso é se revestir do Senhor e da força do seu poder. Amém? O que determina o nosso proceder não é o sistema ao nosso redor, mas os critérios claros descritos na palavra de Deus em Romanos 12, 2. O que está escrito lá? Não é? Romanos 12, 12. Rogo-vos pela compaixão de Deus, não é que representeis o vosso corpo, é o 1, mas o 2 é: e não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não deforma a sua vida deste, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, querido? Paulo fala constantemente aos romanos sobre o tema da esperança. Está lá em Romanos 4,18, 5,2, 5,5, 8,4, 12,12 e 15. Talvez já estivesse preparando para o futuro difícil.
A alegria da esperança dos crentes ajuda-os a suportarem as cargas das reivindicações que se seguem: sofrimento, paciência, hospitalidade, perseguição, choro. Só quem mantém uma esperança viva em Cristo pode passar com alegria pelos caminhos citados. Martinho falou isso, nos ensina que a esperança é um subproduto do amor. Você tem esperança, então você passa as suas provas, mas a tua esperança está firmada no Senhor. Paulo une os dois, 1 Coríntios 13, 7 e Colossenses 1, 4, 5, e diz Martinho: a esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos na fé. Então ele pode estar na sua luta, na sua prova, mas ele está receptivo a ver o sofrimento do irmão e aí praticar o amor, que é o nosso tema. Amém, queridos? A esperança cria a capacidade de amar e bendizer os próprios perseguidores. Amai os que vos perseguem, orai, não é? Amai os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Embora haja sofrimento, o sofrimento presente, o cristão se alegra nas promessas de Deus com esperança, e a finalidade da esperança é a redenção da nossa alma. A expectativa do cumprimento de nossa fé enche-nos o coração de júbilo, a despeito das circunstâncias externas e das condições negativas que, vez por outras, afligem a vida de todos nós. Champlin foi quem falou isso. Alegria e ânimo nos são proporcionados quando contemplamos pela fé a concretização de nossa esperança espiritual em Cristo. Nossa esperança está em Cristo, não está em homem nenhum. Amém, queridos? Então está aí. As perseguições, as tribulações podem redundar em benefício para os crentes. Está lá em Atos 14, 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Bem como para o Evangelho. Está lá em Filipenses 1, 12 a 14. Vamos ao 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É no sofrimento que entendemos quanto somos dependentes da graça de Deus. 2 Coríntios 12, 10. Nas tribulações crescem as pessoas, as famílias, a igreja e a nação também. É nas tribulações. Aí você se aproxima de Deus, começa a buscar, Deus vem, se manifesta em você e as coisas começam a acontecer para a glória do nome dele. Amém, querido? Vamos lá. Esses grupos tomam um propósito de unidade em meio ao sofrimento. A tribulação nos torna conselheiros, sábios e experimentados. Interessante, né? A tribulação pode ajudar a nossa purificação espiritual, livrando-nos de pecados e imperfeições. Está lá em 2 Coríntios 7, 10. Jesus nos deixou exemplo, está lá em Hebreus 2, 10 e 5, 8. Em todas as formas de tribulações, entretanto, precisamos ter paciência, sabendo que a tribulação promove a paciência, que a paciência forma o bom caráter, e este, por sua vez, gera esperança, e na esperança não somos confundidos. Está lá em Romanos 5, 3 a 5 e Tiago 1, 2 a 4. Não importa quão grande seja a pressão. O que importa, na verdade, é onde está a pressão. A pressão separa você de Deus ou empurra-o para mais perto de Deus? Você está sentindo uma forte pressão hoje? Está começando a ficar deprimido? Quando você estiver orando hoje, tire o fardo das suas costas e coloque-o nas costas de Deus.
Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo é leve. Amém, querido? Ele sabe como lidar com os fardos. Ele tem cuidado de você. Transforme esse momento tranquilo de devoção numa experiência que liberta a pressão. Essa frase é de Hudson Taylor. As aflições normalmente levam o crente a orar mais. No entanto, quando não desenvolvemos a paciência na oração, dificilmente perseveraremos na sua prática. A combinação sofrimento, paciência e oração já fora citada antes por Paulo em Romanos 8, 18, 25 e 26. E aparece sempre no contexto da esperança cristã. Os crentes devem ser perseverantes na oração, pois é em oração que eles encontram consolo para suas tribulações. Está lá em Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Filipenses 4,6. Não ardem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graça apresente os seus pedidos a Deus. Paulo vinha exaltando as graças cristãs e todas elas estão arraigadas à oração e nela se desenvolvem. As qualidades em que o apóstolo confiava, que distingue os cristãos, só podem ser sustentadas por meio de uma dependência constante e consciente de Deus. Uma vida transformada tem a oração como instrumento crucial para o seu comportamento cristão. Quando surgem as aflições, geralmente oramos, mas muitas vezes não perseveramos nesse intento. A continuação na oração é uma necessidade, devemos orar sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Esse exercício contínuo de oração e coerente com a vida cristã disciplinada é exaltada pelo apóstolo Paulo. Está lá em 1 Coríntios 9,26, Filipenses 3,14 e 2 Timóteo 2, 3-5. Também o escritor aos Hebreus naturalmente pensa sobre o corredor que no estádio esforça-se por alcançar o prêmio. Está lá em Hebreus 12:1. Segundo Paulo, os crentes têm uma responsabilidade social com os demais irmãos da fé, especialmente em tempo de tribulação. Isso é muito interessante, queridos, porque na hora do aperto, na hora da luta, não esqueça de colocar nas orações, mas também na ação, orar e agir. Não é? Também ora pelo irmão que está em aperto pelas circunstâncias do momento, mas vai também procurá-lo e levar ajuda para ele. O próprio Paulo estava muito ativo em levantar uma oferta para os santos pobres em Jerusalém. Está lá em Romanos 15:26. João, semelhante, ressaltou a providência para as necessidades dos irmãos. Está lá em 1 João 3,17. Tiago confirma esse princípio. Tiago 2:15-16. A marca mais alta do amor cristão é o amor aos irmãos. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Está lá em João 13:35. Isso não significa que os cristãos devem se preocupar socialmente apenas com os cristãos. A Bíblia está repleta de evidência que os crentes devem fazer bem a todos os homens, né? A solicitude social dos cristãos deve começar com a sua própria família. Está lá em 1 Timóteo 5:8, 1 Tessalonicenses 4:11-12 e com os outros crentes, mas não deve terminar aí. 1 Timóteo 6:18, Mateus 25:35-46 e Gálatas 6:9-10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, né? Vamos ao verso 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Mas se a todos, especialmente, mas não esquecer daqueles que não pertencem à nossa fé. Muitas igrejas, para dar seguimento a essas orientações bíblicas, têm criado ministérios e organizam e incentivam a assistência aos santos. Aplicação. A sua igreja tem assistido aos santos? Sua igreja tem se estruturado para essa tarefa? A orientação é bíblica. Tá aí, né? A hospitalidade é uma forma especial de prestar assistência aos santos, especialmente a cristãos exilados, perseguidos e desabrigados.
Agora, hoje nós podíamos dizer, né? Pessoas que perderam suas casas, perderam seus bens, né? As enchentes, muitas coisas têm acontecido, terremotos, e os nossos olhos têm que estar para ver se não tem necessitados nossos nesse meio. Ou também ajudar sempre que possível a todos necessitados. Desde o princípio do cristianismo, essa qualidade vem sendo considerada como um dos deveres importantes da fé. Está lá em Hebreus 13:2, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:8 e 1 de Pedro 4:9. Muitos dos crentes viviam como estrangeiros no mundo distante do seu país nativo, algumas vezes enfrentando circunstâncias hostis. A hospitalidade nestas condições tornava-se uma importantíssima manifestação de amor cristão, de Champlin. O que Paulo está dizendo é que hospitalidade não deve apenas ser fornecida, mas perseguida. A melhor tradução seria: é bom lembrar que Paulo diz a Timóteo que os líderes têm uma obrigação maior de praticar hospitalidade. Está lá em 1 Timóteo 3:2. Ainda que seja um mandamento para todos os crentes. Cabe aqui uma palavra de alerta. Vamos entender aqui que é bom a gente sempre ter essa observação. Muitos crentes e igrejas, no propósito genuíno de cumprir esses mandamentos, têm sido vítimas de falsos cristãos que eles causam grandes prejuízos. É muito importante, irmãos, quando alguém chegar na sua igreja dizendo: olha, eu sou da igreja A, da igreja B, ou da igreja de São Miguel Paulista, do pastor Gênesis, ou da igreja de São Bernardo, do pastor Paulo Roberto. É muito bom vocês entrarem em contato com esses pastores, mas sempre pergunto: qual é o seu nome? Qual é a igreja? Porque essas igrejas, elas têm congregações. Qual das igrejas do ministério de Paulo Roberto você está congregando, ou do pastor Gênesis? Como é o nome do seu pastor? Pega esses dados todos e liga para um de nós para confirmar, para evitar que você caia, não é, em uma armadilha e seja explorado por uma pessoa que não tem nem temor de Deus. Precisamos tomar muito cuidado nesses dias para cumprirmos cabalmente esse mandamento. É necessário muito cuidado. Sejamos simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Está lá em Mateus 10:16. Para cumprir esse mandamento sem colocar em risco os familiares e demais pessoas, cidade de São Paulo e mais pessoas, deixa eu dar uma estatística aqui que eu fiz esse levantamento. A cidade de São Paulo contabiliza mais de 52 mil moradores de rua, né, da rua. A alta foi de 8,2% em 2023, afirma a pesquisa de São Paulo. Cidade de São Paulo só tem vaga em abrigos para metade das pessoas em situação de rua. Não é fácil, né? É um dever das autoridades, mas eles têm deixado muito a desejar, muita briga, muito gasto com dinheiro público, não é que a gente vê aí como há desvio de dinheiro público, quando deveriam de estar de fato cuidando das pessoas, porque nós contribuímos com os impostos e eles precisavam de estar muito atentos a isso. Amém, querido? Na dúvida, a liderança da igreja deve ser consultada antes de fazer uma beneficência dessa aí. Guarde essa ressalva aí. Bem, vamos agora à conclusão. Estamos diante de mandamentos que enfatizam o comportamento ético cristão, mandamentos que só podem ser obedecidos se a nossa vida estiver entregue incondicionalmente no altar do Senhor. Está lá em Romanos 12:1. Fazendo assim, demonstraremos uma natureza transformada e a autenticidade na comunhão com Deus. E muitas pessoas conhecerão melhor o Senhor observando nosso comportamento verdadeiramente cristão. Não é como está lá em Mateus 5:13-16. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o 16, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Assim eu encerro esta lição. Que Deus te abençoe. Eu chamo agora o hino de número 37 para nós estarmos adorando ao Senhor com o louvor 37 e depois já estaremos caminhando para o encerramento. Amém? Vamos louvar o Senhor com o 37. Enquanto o Salvador
teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém, glória a Deus. Enquanto o teu livro eu leio, é isso mesmo, queridos. Mas muito bem, agora eu queria conhecer os aniversariantes desta semana. Você fez aniversário essa semana? Meus parabéns. Recebe os parabéns da nossa escola, do nosso companheiro que organiza essa escola, como o pastor Wesley também. Amém, queridos? Que Deus multiplique essa data. E agora vamos recitar o versículo do aniversariante. Como é que é o versículo? Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Que Deus multiplique seus anos na presença do Senhor e peça sabedoria para contar os seus dias. Daqui a pouco seremos levados à presença do Senhor e os dias ficaram para trás. Amém, queridos? Agora nós vamos orar para encerrar. Não esquece que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs e o nosso culto da nossa sede será público também transmitido para você. Desejo para todos uma excelente semana, Deus abençoe, e vamos orar para encerrar. Pai Celeste, obrigado pelos momentos que passamos meditando na Tua Palavra. Abençoe que aqueles que nos acompanharam tenham sido edificados, aqueles que vão nos acompanhar também sejam edificados, Pai. Agora eu te peço abençoar os aniversariantes, multiplique seus anos de vida, sobretudo na Tua presença. Também te peço, ó Pai, abençoa todos os pedidos de oração que foram mencionados na abertura desse trabalho. Se conosco e prepara para estar na Tua presença. Recebe a nossa gratidão por tudo, é a oração que fazemos, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.